Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber Leonardo Linden, presidente da Ipiranga, companhia brasileira fundada há mais de 8 décadas e atualmente com cerca de 6 mil postos pelo país. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business que começa em instantes. Ele lidera desde o fim de 2021 uma das maiores empresas de distribuição e varejo no Brasil. Nós vamos conversar nessa edição do Show Business com Leonardo Linden, presidente da Ipiranga. Leonardo, obrigado pela presença em nosso estúdio. Eu apresentei a empresa como uma das maiores em distribuição de combustível, mas não é só isso. Vocês têm uma das maiores redes de franquias do país, que é a AMPM. Pouca gente sabe, eles são dono aí da maior rede de padarias do Brasil, porque dentro das franquias, boa parte das franquias tem padaria. Então vocês, na verdade, também são vocês são donos aí da maior rede de franquia de padarias do Brasil. Eu queria que você explicasse para a nossa audiência qual que é o impacto da Ipiranga na economia brasileira. Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. O negócio da Ipiranga é um negócio de magnitude impressionante, assim. É um negócio que essencialmente é um negócio de distribuição de combustíveis, né? Então, para você ter uma ideia, a gente tem mais ou menos 14 mil eventos de carga e descarga de combustíveis de alto tanque por dia no Brasil. Nós temos aí cerca de 3 mil caminhões rodando o Brasil com combustível da Ipiranga diariamente. A gente tem cerca de 2 milhões de clientes Ipiranga indo ao posto Ipiranga diariamente para abastecer. E sim, a gente tem uma rede de franquia que é muito robusta, que é a MPM, né? É a maior franquia hoje do Brasil. E dentro da MPM, parte da oferta da MPM, 800 lojas têm padaria. Então, por consequência, a Ipiranga acaba se tornando a maior rede de padarias do Brasil. Mas o nosso negócio é um negócio de distribuição de combustível e, claro, empacotado por uma proposta de valor de marca e de atendimento ao consumidor muito forte, né? Onde se enquadra todos esses serviços e produtos, né? E é uma marca muito forte, né? Se a gente pensar só no slogan mais recente de vocês, que é pergunta lá no posto Ipiranga. Você me falou já que tem outros slogans na história da companhia que transformaram, que viraram slogans nacionais, né? Tiveram outros? Apaixonados por carro como todo brasileiro, né? Eu acho que quem tem o prazer de estar dentro da Ipiranga tem que valorizar muito tudo que se construiu ao longo da história da Ipiranga. A Ipiranga é uma empresa que nasceu no interior do Rio Grande do Sul, né, na destilaria rio-grandense. Aliás, o primeiro litro de gasolina produzido no Brasil foi produzido pela destilaria rio-grandense no dia 26 de novembro de 1934 e a destilaria rio-grandense foi o que originou a Ipiranga, né? Hoje tem lá a refinaria rio-grandense em Rio Grande. Então a Ipiranga, né, a empresa antecessora da Ipiranga, do mesmo grupo, foi quem produziu o primeiro litro de combustível do Brasil. Então a Ipiranga é, na sua essência, uma empresa de combustível, mas que extrapolou, e eu acho que o que foi construído ao longo da história foi muito potente, né? Agora, como transformar grandes empresas nacionais em grandes marcas como vocês? Eu acho que, em primeiro lugar, com as pessoas certas, né? Eu acho que você ter as pessoas certas, o time certo e a cultura certa, e você ter um objetivo claro do teu negócio, valores concretos, eu acho que isso ajuda muito a você transformar o negócio num negócio absolutamente relevante. É claro que a gente está num setor, né, que propicia isso, porque o setor de distribuição hoje é um setor que vive muito da eficiência, ele é um setor muito justo, né? Então a gente teve a capacidade de, ao longo do tempo, ganhar eficiência e crescer a Ipiranga. E eu acho que isso, no final das contas, é o trabalho das pessoas, é do time, né? Time de qualidade. Aliás, falando nessa
imensidão que é o grupo, que é a companhia de você, você já declarou que você não gosta de escritório, que você gosta de ir a campo mesmo, estar próximo do parceiro, estar próximo de todo mundo. E eu conheço pessoas que conhecem você e que me confirmaram isso. Você gosta de estar nos estados brasileiros, nas ruas. Qual que é a importância disso para o seu trabalho? Primeiro, assim, eu acho que dizer que eu não gosto de escritório é muito, né? É que eu não gosto só do escritório, né? De ficar no escritório. E para mim, Bruno, assim, é muito evidente que você, na pista do posto, quando você olha a dinâmica e as coisas acontecendo na pista do posto, é ali que você tem a noção se o que você está fazendo no escritório faz sentido ou não. Então, se você não tiver essa conexão, e você não pode confiar só no sistema, que as mensagens cheguem para você da forma correta, eu, pelo menos, funciono assim, eu funciono indo lá e vendo. Então, eu gosto de estar na pista, eu gosto de falar com o frentista, que a gente chama de VIP, eu gosto de conversar com o consumidor eventualmente, eu gosto de falar com o nosso time no campo, porque aí você faz as conexões, né? É muito fácil você ficar no escritório e bolando a tua estratégia de negócio e bolando as tuas ações, mas se você não entende como elas impactam na ponta, é difícil, você pode gastar dinheiro desnecessariamente, né? Então, a conexão para mim é fundamental. Como é que a Ipiranga, ela se posiciona num mundo em que vive uma transição energética? Da forma mais transparente e participativa possível, né? A transição energética, ela é inevitável, né? Ela vai acontecer, a gente sabe disso. O que ninguém tem certeza absoluta é qual é o produto final dessa transição energética, nem em quanto tempo isso acontece. Mas é um engajamento global, né? Da sociedade global, e a Ipiranga faz parte. A gente participa das discussões, a gente procura desenvolver as nossas próprias soluções, sempre muito conectado com a mobilidade do brasileiro, né? De uma certa forma, se você pensar que Ipiranga tem 6 mil postos, independente de qual seja a energia no futuro, as pessoas vão continuar se locomovendo, as pessoas vão continuar se deslocando e a gente vai continuar tendo 6 mil bons pontos de varejo para atender esse deslocamento das pessoas e a mobilidade das pessoas, né? Então a gente quer ser a solução na mobilidade das pessoas. E também não acho que o combustível fóssil e etc. vai acabar. É um processo de transição e vai ter uma matriz energética diversa, né? E o Brasil, inclusive, tem um papel muito importante nisso por causa do biocombustível. E é bom você falar disso. A gente recebe aqui no Show Business várias lideranças do setor automotivo, mas me chamou muito a atenção no ano passado quando 2 das maiores lideranças globais opinaram sobre a transição energética no setor automotivo. O primeiro presidente da Toyota, do Conselho de Administração, eu lembro que ele falou assim, não, o futuro dos carros é híbrido. E aí vem Elon Musk dizer, não, o futuro, isso ele sempre falou, né? O futuro do setor automotivo é do elétrico. É claro que cada um tem interesse comercial, a Toyota vende muito carro híbrido e Elon Musk, a gente está falando de Tesla, que é a maior, né? A maior, tá ali direto concorrendo com a BYD como a maior do setor automotivo elétrico. Na sua avaliação, que trabalha e gosta do setor automotivo, qual que é o futuro? O futuro é híbrido, é elétrico, vai ter combustão? Bom, você já falou que combustão não vai acabar. Na minha avaliação, o futuro são os dois. Eu acho que esses modelos vão conviver. Eu tenho um incômodo com essa discussão toda, que é um incômodo meu particular, que assim, nós como sociedade falamos muito em desenvolver novas soluções energéticas e a gente fala pouco em como gastar menos energia e como ser mais eficiente, né? O híbrido, ele é uma solução de eficiência, né? E eu acho que a gente tem, como sociedade, a gente tem muita condição de trabalhar a eficiência de motor e, com isto, consumir menos energia. Eu vou dar um exemplo para você. Você sabe qual é o modelo de carro que mais vende nos Estados Unidos? Qual?
Ford modelo F, 8 cilindros, disparado, é a que mais vende. Em segundo lugar, Silverado, que compete com a Ford modelo F. A frota americana tem mais ou menos 12 anos de idade média. Se você comparar uma Ford modelo F de hoje com uma Ford modelo F de 12 anos atrás, o ganho de eficiência é cerca de 40% no motor. Então, a gente tem condições de trabalhar ganho de eficiência, fazer com que os carros sejam mais econômicos, né? E, ao mesmo tempo, usar o elétrico como uma solução urbana. Vai estar lá, e ele é uma boa solução urbana. Mas eu realmente acredito que a matriz energética do futuro é uma matriz diversa, né? Linden, sem citar marcas que eu sei que você não vai citar, qual que é o seu carro? Sem citar marca? É elétrico, não. Ele é híbrido, ele é a combustão, hein? Não, o meu é combustão. Mas eu tenho uma questão pessoal que eu sou absolutamente apaixonado por carro. Você gosta, né? Eu gosto muito de carro. E, então, os meus carros sempre eles são escolhidos pelo prazer de dirigir. E não é uma decisão inteligente e racional de compra, não. Bom, como eu apresentei no início do programa, a Ipiranga tem 6.000 postos. Dá para ser dono de um posto Ipiranga? Dá para ser dono. Hoje nós temos postos que o empresário tem um posto Ipiranga e a gente tem situações onde o empresário tem 50 postos Ipiranga. É um modelo que, se você tiver o terreno, se você tiver condições de investir, a Ipiranga apoia, né, na operação do seu negócio, entrega a marca, entrega um serviço logístico de alta confiabilidade e de eficiência, mas dá, assim. Dá. Qual que é o perfil dos donos dos Em geral, postos? são pessoas que têm essa predisposição ao varejo, né? Uhum. É um negócio muito de varejo, né? O posto é um negócio de varejo. Você tem que gostar do varejo, você tem que gostar de atender as pessoas, você tem que gostar da pista, senão você não vai ser um empresário bem-sucedido, não. E como é que é a relação com eles? Assim, é muito boa. A gente, obviamente, numa relação profissional como essa, você sempre está puxando um ao outro, né? A gente se cobra mutuamente, eu acho que tem que ser assim. Mas a base da nossa relação é, de fato, uma relação de confiança. E a gente procura sempre estar trabalhando para gerar oportunidades para o nosso parceiro crescer no seu negócio, né? O crime organizado no Brasil já ganha mais com combustível do que com tráfico de cocaína. É um dado alarmante, uma conclusão alarmante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Como enfrentar esse problema? Eu, obviamente, não conheço nada do negócio de droga, mas que, obviamente, o negócio de combustível se tornou um negócio lucrativo para o crime organizado, ou seja, quem for, se tornou. E eu acho que tem algumas nuances aí, né? Isso não é novo, né, no Brasil. Assim, eu estou nesse setor há 35 anos e algum nível de irregularidade sempre teve, a gente sempre teve que fazer muito esforço em combater. Mas o Brasil, assim, se você pensar que 40% do preço da gasolina é imposto, e que esse é um negócio de eficiência, e a gente sabendo que a nossa estrutura tributária é uma estrutura complexa, então você sonegar no comércio de combustíveis no Brasil é altamente lucrativo, né? Então você tem o problema de sonegação, e aí tem regimes especiais que são aprovados não se sabe como, e sonegação de fato, de não pagar imposto, e dívidas bilionárias de algumas empresas com a Receita, com os estados ou com a federação. A gente tem problemas de não cumprimento de regras de negócio, né? Tem gente que não mistura biodiesel quando deveria misturar no diesel, tem gente que não cumpre as suas metas de CBIOS, e tem aquele problema que você encontra lá no posto que afeta mais o consumidor, que é o problema da qualidade do produto, né? Então são espectros diferentes de irregularidade. E, de fato, a gente é um país que tem dificuldade de combater, né? Por vários motivos. Leis complexas, que você tem a dificuldade de punir, sistema tributário complexo, né?
e uma cultura de você não estar muito preocupado com isso. Assim, se você tem um posto vendendo combustível a R$1 mais barato, você possivelmente vai lá, e às vezes por falta de informação e outras vezes porque você quer realmente fazer um ganho com aquilo. Mas por trás daquilo tem, obviamente, uma sonegação enorme e muitas vezes crime organizado envolvido. Então... Mas tem uma solução para isso, para acabar? Porque é muito forte isso, né? O crime organizado no Brasil ganha mais dinheiro com combustível do que a cocaína. Tem solução para acabar com esse problema? A gente precisa acreditar que tem, né, Bruno? Senão a gente faz o quê, né? Precisa acreditar que tem. E a gente tem demonstrações de boa vontade para fazer com que esse cenário todo de irregularidade se resolva, né? A gente teve bons avanços nos últimos 2 anos, só que você fecha algumas portas e se abrem outras, né? Então você fica mais ou menos enxugando gelo. Mas eu ainda acho que tem no Brasil organizações, pessoas e reguladores que têm essa disposição de ajudar. E eu acho que o mais importante nesse momento é a gente, de fato, ter união e trabalhar esse assunto de uma forma conjunta, sabe? Porque ele é complexo. Você falou também, você já falou nessa resposta, mas eu já ouvi em outras oportunidades, você falou que um dos grandes desafios do setor é combater a adulteração de combustível. Esse é um problema brasileiro generalizado, está em todos os estados do país? Ele é um problema generalizado, mas também tem tipos diferentes de adulteração, né? Por exemplo, se eu não misturar biodiesel no diesel, teoricamente você tem que misturar 14%, mas o biodiesel é mais caro que o diesel, então tem distribuidora que não mistura o biodiesel no diesel. Isso é uma adulteração, que não necessariamente você percebe como um problema de qualidade, mas que está lesando, né, desde do consumidor até, enfim, o país como um todo. E o outro tipo de adulteração é a adulteração ali, trivial no posto, de botar mais etanol na gasolina do que deveria, botar água e etc. Esse é o mais comum. O que é mais comum na adulteração? As duas coisas. Colocar água ali no... água talvez menos, porque a qualidade fica óbvia do problema, mas uma mistura maior de etanol a gente percebe isso de uma forma recorrente, né? Agora, como é que a gente evita? Não sei os outros, mas a Ipiranga, por exemplo, testa 15 mil postos por ano. Então, a gente procura ter uma frequência de teste muito grande dos nossos postos. E aí varia, alguns você testa mais, outros menos. Teste é você ir a campo e ir ali. Eu tenho um programa, nós temos um programa de qualidade que vai lá, é um cliente oculto, vai lá, faz uma coleta, leva para um laboratório e testa o produto, para você garantir que debaixo da tua marca, né, você está vendendo um produto de qualidade, porque a gente se responsabiliza por isso. A gente faz mais ou menos 65 mil testes por ano, então constantemente a gente está verificando a qualidade do nosso produto, né? Isso que eu falo, que o mercado irregular, ele desvia, além de tudo que ele impacta negativamente, né, no país, ele desvia recurso também, porque todo esse dinheiro que eu estou botando em testes, teoricamente, num negócio que funciona normalmente, eu não deveria botar, eu deveria botar em crescimento, em expandir, em fazer infraestrutura, em coisas mais produtivas para o país, né? Mas a gente procura evitar dessa forma, então você procura ser muito diligente com o que está sendo vendido sob a tua marca, né? Nem todo mundo tem, não sei o programa dos outros, mas a gente gasta um bom dinheiro para evitar que esse tipo de fraude aconteça nos postos Ipiranga. Linden, você começou, deixa eu chamar agora a atenção para a sua carreira, sua trajetória profissional. Você começou como um vendedor no setor? No setor, O que é um bom vendedor para você? Na verdade, eu comecei... A nossa posição de entrada no campo, que a gente chama de consultor de negócio, ela é muito no campo do aconselhamento do revendedor, do dono do posto, para que aquele negócio performe cada vez mais, né? E eu sempre tive... Eu entrei no mundo profissional querendo entrar
exatamente pela ponta, pelo contato com o cliente, né? Assim, para sempre tentar entender a base do negócio, né? E eu acho que um bom vendedor, um bom consultor de negócio é aquele que consegue se colocar na posição do cliente, né? E entender exatamente se aquilo que está sendo oferecido ali faz sentido e tem valor para o revendedor. Então eu sempre procurei estar, quando eu comecei, sempre procurei estar muito próximo do revendedor e entender a distribuidora pela ótica do revendedor. Eu acho que isso é a base para o desenvolvimento de qualquer um numa empresa. Assim. Eu sempre falo que as posições que mais me agregaram profissionalmente foram as posições que eu estava próximo do campo. Porque eu sempre fui tendo essa noção, né, do quanto a Ipiranga poderia contribuir. E vendedor, se nasce vendedor ou ele aprende a técnica ao longo da vida? Não sei. Eu acho que você tem que sempre gostar do que você faz, né? Se você gostar daquilo, você aprende a técnica, né? Eu acho que tudo dá para aprender, mas você tem que ter a vontade, né, de fazer e gostar de fazer. Mas qual é o segredo da boa venda? Eu acho que é você criar conexão com o teu cliente. Imagino. Agora, falando do início da sua carreira, você teve uma trajetória longeva na ExxonMobil. Quantos anos? 17. 17 anos de empresa. O que despertou em você o interesse no setor de energia e combustível e motivou até a entrar na Exxon? Na verdade, eu quando era criança, eu tinha morado nos Estados Unidos e eu tinha aquele desejo de jovem de voltar para os Estados Unidos profissionalmente, né? E além disto, eu sempre fui uma pessoa muito apaixonada, eu já comentei aqui, por carro. E eu sempre gostei muito de esporte, mas eu aprendi a gostar de automobilismo antes de gostar de futebol, e olha que eu sou apaixonado por futebol. E eu gostava muito de carro e eu queria duas coisas enquanto eu estava, né, fazendo a faculdade. Eu tinha dois grandes objetivos. Um é trabalhar no mundo do carro e o outro era voltar para os Estados Unidos profissionalmente. E eu fazia um programa de trainee numa outra empresa, uma empresa fabril do ramo de tecnologia, e apareceu uma vaga de estágio na ExxonMobil. Eu falei, pô, é aí que eu vou me meter. E entrei ali e, obviamente, de novo, quando você gosta e tem essa conexão, as coisas acontecem naturalmente. Aí, as coisas fluem. 3 anos depois eu estava nos Estados Unidos e estava no mundo do carro, e aí foi. E aí foi. Bom, falando em automobilismo, eu vou chamar agora um amigo, que eu sei que é seu amigo e é meu amigo também, que é o Alex Ruffo, apresentador aqui da Jovem Pan News, apresentador do Máquinas na Pan. Ele tem uma pergunta para você. Meu caríssimo Bruno Meyer, muito obrigado mais uma vez pelo convite para participar do Show Business. E como eu fui pego por uma nevasca lá na Patagônia, eu não vou poder estar presencialmente aí com vocês, mas eu deixo uma pergunta para o amigo Leonardo Linden, que eu conheci numa pista de corrida quando eu trouxe o campeão mundial de Fórmula 1, Jacques Villeneuve, para participar da Corrida do Milhão. Linden, de que maneira que vocês conseguem traduzir todo esse projeto da Ipiranga de Motorsports da Stock Car com ativações que impactem o consumidor na ponta final, ou seja, na bomba de combustível? O Alex, ele está no cenário que define e traduz ele, que é o aeroporto, né? Uma hora ele está na China, estava na Patagônia, mas vamos lá, vamos para a sua resposta. Não, o Alex é um bom amigo aí, é exatamente isso, a gente se conheceu nas pistas aí no meio da confusão do automobilismo. E é uma plataforma importante para nós. Assim, obviamente, a Ipiranga tem uma conexão com o mundo do automobilismo, né? A gente está na Stock Car desde 2009 e estamos com uma presença marcante, não é só para fazer figurino, não. A gente tem uma equipe de ponta, 2 carros e muito consistente ao longo desse tempo todo. E é uma plataforma que você... Primeiro, pode falar dos teus produtos, né? Dos teus produtos premium. Então, a gente fala muito da IPMAX Pro, que é o nosso produto premium. A gente tem aí um produto de alta octanagem, que aumenta rendimento e atua, inclusive, na economia, né? Por aumentar o rendimento. E ele serve também como uma boa plataforma de relacionamento, porque, no final das contas, o teu revendedor, né? O dono do posto,
a gente usa isto para fazer um relacionamento com ele. Então ele vai ao autódromo, muitas vezes a gente tem programas que a gente leva o frentista, o VIP ao autódromo, você casa ali com alguma ação específica que você quer para o time de venda do revendedor e você leva para as pistas. E os próprios pilotos que trabalham com a Ipiranga, que é o Thiago, o Camilo e o César Ramos, eles já conhecem a cultura da empresa e sabem como a gente trabalha. Então eles também fazem esse trabalho, vão aos nossos eventos, vão às nossas convenções. E eu acho uma plataforma importante, sim. Por trás disso tudo, a gente está sempre com essa vontade de ganhar, né? Então, óbvio que é uma plataforma de comunicação e a gente está lá aproveitando ao máximo, mas a gente também quer o pódio, a gente quer a vitória, então a gente fica também apertando lá os pilotos e a equipe para que a gente tenha um bom rendimento. Linden, você entrou no cargo de CEO, como eu destaquei no início do programa, no fim de 2021, no meio de uma pandemia e vivendo todos os desafios do setor, como você falou, né? Mercado informal de combustíveis, enfim, no meio de um turbilhão de acontecimentos. Como é que foi chegar nesse momento e como é que foi reestruturar a companhia? A pandemia, ela teve um impacto importante na Ipiranga, porque a Ipiranga, ela tem essa característica de estar muito presente no campo, né? Estar próximo do revendedor, estar presente e tal. E a pandemia nos tirou essa possibilidade. Então, uma conexão importante que a gente faz, como parte da nossa cultura, a gente durante um bom tempo não conseguiu fazer. E isso, bem ou mal, acaba criando um distanciamento da realidade, né? Do campo e da ponta. Então, isso por si só foi um desafio. A Ipiranga passava por um processo de transição, então mudou bastante gente na Ipiranga e essas pessoas que chegavam não conseguiam fazer esse trabalho de ir para o campo e de estar próximo e tal. Então acho que isso dificultou um pouco o processo de transição na Ipiranga. Quando eu cheguei, eu gosto muito de fazer o básico bem feito, sabe? De focar nas coisas que são essenciais. E o nosso negócio, ele é um negócio muito grande, de muito volume. Ipiranga fatura 120 bilhões de reais por ano, sim. Mas a margem é muito pequena, ela depende muito da escala. Então a margem não aceita desaforo. Então você tem que rodar muito eficiente, né? Então assim, a gente ali fez um diagnóstico do negócio e a gente definiu focar em 4 frentes, assim, que acabaram se tornando um mantra de trabalho na Ipiranga. Primeiro é você ter a capacidade de suprir da forma mais eficiente possível, né? Então hoje o Brasil ele é um país dependente de importação. E a gente criou uma capacidade de originar produto, de comprar produto em qualquer parte do mundo e fazer todo o fluxo logístico desse produto para dentro do Brasil. Petrobras continua sendo o nosso maior fornecedor, mas a gente depende de importar também, até porque a Petrobras não tem condição de suprir. Então a gente abriu uma frente assim, de ganhar capilaridade e possibilidade de originar produto em qualquer parte do mundo no suprimento. Depois, na logística, nesses 3 mil caminhões e 90 bases de distribuição que a gente tem espalhado, é um jogo muito de eficiência, de buscar eficiência, de reduzir acidentes, de investir na tua capacidade logística. Então, foi um outro caminho que nós fomos. Terceiro, de competitividade, de você gerar na ponta para o teu revendedor uma competitividade. É um mercado muito brigado, até pelas irregularidades que a gente comentou, muito justo, né? E você precisa criar uma competitividade para o teu revendedor na ponta. E por fim, se ancorar na marca, né? Eu costumo falar que a gente precisa trabalhar o engajamento por encantamento. A Ipiranga é uma marca que tem que encantar, né? Tudo que a gente faz tem que encantar, né? Então, se alguém está fazendo uma apresentação, tem que ter a capacidade de encantar. Se eu estou aqui com você, de alguma forma eu tenho que ter a capacidade de encantar, né, em torno da nossa marca. Então, é usar muito a marca para isso, assim. E a gente pegou esses 4 pilares e focamos nas coisas que nós deveríamos fazer nesses 4 pilares. E, de fato, a gente fez uma transformação importante na Ipiranga nos últimos anos, assim, que eu estou feliz, independente de todos os desafios que a gente tem no país, né? Você falou do número, né? 120
bilhões. Bilhões em um ano de faturamento. O maior negócio são os postos. O maior negócio são os postos. E na sequência, o que representa, por exemplo, as franquias, a MPM, e vocês têm a outra também de lubrificantes, né, que é a Jet Oil. E vocês têm também outro sucesso, que a gente não falou na primeira pergunta, que é o programa de vantagens, né? Tem o programa o programa de vantagem lá de fidelidade, ele tem milhões de usuários, né? O que representa todos esses negócios no universo da companhia? São 6 mil postos, né? Que vendem aí, aliás, 6 mil postos mais 7 mil clientes industriais. Então, Ipiranga não é só posto. Ipiranga vende para indústria, para ferrovia, para barco, para navio, para, enfim, transportadoras. Assim. Tem uma gama grande de clientes industriais, que é mais ou menos uns 25% do total do volume da Ipiranga. A Ipiranga vende uns 24 bilhões de litros por ano. 3/4 na rede de postos, 1/4 no segmento industrial. Depois a gente tem a nossa conveniência, né, que fatura aí, como faturamento, em torno de 2 bilhões. Tem o negócio do Jet Oil, que são 1.100 franquias do Jet Oil. E tem, como você falou, o KMV, o quilômetro de vantagens, que a gente tem ali em torno de 38, 40 milhões de pessoas cadastradas, né? Eu gosto de olhar a franquia, o Jet Oil e o KMV dentro do contexto do posto, né? Porque a gente tem esse posicionamento do posto completo, né? Da oferta completa lembra do posto completo esperando por você? Também foi um tagline importante da Ipiranga, mas esse é um conceito que a gente traz. E a franquia, se você olha a franquia isoladamente, comparado com combustível, ela tem uma contribuição financeira de baixa materialidade. Mas quando você olha a franquia MPM contextualizada dentro do posto, você tem um componente importante de aumento de fidelidade, de aumento da proposta de valor, de percepção de valor, tanto do revendedor quanto do cliente. A mesma coisa do Jet Oil, a mesma coisa do KMV. Então, isto tudo, para mim, compõe a proposta de valor da Ipiranga no posto, né? E eu não gosto de olhar muito essas coisas de forma separada, porque você começa a criar caminhos separados e elas têm que andar juntas, é o mesmo caminho, né? Eu quero que o consumidor, quando entre no posto Ipiranga, ele se identifique com os elementos que estão lá dentro, exatamente como você colocou. Pô, mas tem a loja, tem não sei o que e tal. E você sabe que 80% das pessoas que entram no posto, elas entram para fazer ou especificamente combustível ou especificamente conveniência. Elas não fazem as duas coisas. Elas não fazem. Ao mesmo tempo, é só 20%. Em geral, a pessoa tem momentos de compra diferentes. Tem muita gente que vai ali só para frequentar a conveniência ali. Mas ela depois vai só para combustível. Esse dado é curioso. Ela depois vai só para combustível. E 20% faz os dois. 20% vai no combustível e depois vai na loja. Mas é uma minoria. Mas tem uma explicação isso? Tem, porque em geral você é cliente do posto. Ah. Então você está precisando de um produto de conveniência, você vai na loja, mas você não precisa da gasolina, não tem problema. Depois você precisa da gasolina, você está com pressa aqui para o trabalho, você vai no combustível, você não vai na loja. Sensacional esse detalhe, hein? Mas a conveniência compõe, né? Compõe o universo de vocês. A conveniência surgiu desde o início? De ter ali a parada? Não, o negócio de conveniência, ele é um negócio comparado com combustível relativamente novo, né? Eu não sei te precisar exatamente, mas eu lembro que quando eu estava começando nesse setor, há 35 anos atrás, esse conceito de conveniência também estava começando. E ele surgiu porque existia... Por conta das estradas? Oi? Não. Da necessidade da pessoa? Não, assim, ele surgiu porque começou... A gente começou a ter a noção de que a receita da conveniência para o revendedor era importante para momentos onde ele enfrentava uma guerra de preço, a rentabilidade do negócio estava baixa, então a receita dava uma boa ancorada na rentabilidade do negócio, né? Depois ele se aperfeiçoou e, de fato, virou um negócio de varejo mais sofisticado, né? Mas ele sempre foi visto como, no início ele foi visto muito como uma forma de suportar o revendedor, né, na competitividade. Ô Linden, a gente está falando com um cara que dá para ver no olho dele que é apaixonado por esse setor de energia, automotivo,
Mas, tirando a paixão de lado, eu imagino, você deve estar no olho do furacão em muitos momentos. Porque se a gente falar de combustível e de preço de combustível, são assuntos nacionais com recorrência, com frequência, sobretudo em eleições, seja eleição de governador, seja, sobretudo, eleição de presidente. Como é que você lida com essas influências políticas? Acho que a influência política a gente procura ficar à margem disso, né? É claro que a gente precisa estar conectado com o país e com a política ou com os reguladores para você garantir que o setor está tendo a atenção que merece. Mas, de fato, quando você tem momentos de eleição, o combustível é palanque, né? E muita coisa se fala, muita coisa se discute. E, infelizmente, assim, a sociedade tem pouca informação ainda sobre a dinâmica correta do combustível, né? Em geral, as pessoas, e não é culpa de ninguém, assim, essa informação é muito específica, mas as pessoas sempre vinculam movimentos de preço no posto com o movimento da Petrobras, né? E não necessariamente é isso, né? Mas qual que é importante você falar isso, qual que é a dinâmica do preço do combustível? Hoje, se você pensar hoje o que compõe o custo do combustível, tem uma parte importante que é a Petrobras, mas tem o etanol que mistura na gasolina, que não é da Petrobras. Tem o diesel, 20% do diesel que vem importado, que está sujeito à volatilidade do mercado global de combustível, está sujeito a dólar. Tem o biocombustível, que mistura no diesel 14%, que não é Petrobras. Então, tem os CBIOS, que é um componente importante, né? Os CBIOS são os certificados que você precisa, como participante da cadeia de valor do derivado, você precisa todo ano comprar esses certificados e aposentar. Para você ter uma ideia, a Ipiranga, ela investe, eu gosto de dizer que investe, porque eu acho que é um programa importante para o país, 800 milhões de reais em compra de CBIOS. Tem gente que não compra, tem distribuidora que nunca comprou na vida, que é uma das nossas brigas. Mas tudo isso, né, CBIO, biocombustível, diesel importado, dólar, tudo isso são componentes de preço no combustível, além da Petrobras. Então, às vezes, a Petrobras não mexeu no preço. O preço está lá, está constante. Mas o álcool tem volatilidade diária, né? O etanol. O biodiesel tem volatilidade diária. Os CBIOS têm volatilidade diária. Então, você acaba vendo movimentos de preço diferentes. Então, essas coisas, assim, elas podem servir, né, a alguém para usar isto em favor de qualquer coisa e desviar um pouco a agenda do que deveria ser a agenda do combustível, né? Mas a gente está acostumado a lidar com isso é parte da nossa vida. São anos e anos e anos fazendo. Você já deve estar acostumado a ouvir muito dos seus familiares, amigos. Quando vai baixar o preço da gasolina? Hein? O que você mais ouviu, Linden? Quando vai baixar o preço da gasolina? Ou pergunta lá no posto Ipiranga, o que você mais escutou? Não sei, a gente escuta tudo isso. mas eu acho que mais do que perguntar quando vai baixar, é reclamar quando aumentou, né? É verdade. Reclamar quando aumentou o tempo inteiro. Então. Mas, o perguntar lá é interessante. Perguntar lá, ficando na boca de todo mundo. E vem cá, o posto Ipiranga sabe tudo mesmo? Que sabe, todo mundo tem que perguntar lá. Sabe tudo? Vai lá, pergunta que você vai ver que sabe. Sabe, ué. Da onde que veio esse slogan? Bom, aí assim... Quando você entrou na companhia, já existia esse slogan. Eu acho que essa foi uma sacada brilhante, mais uma das sacadas brilhantes que eu não tenho crédito nenhum. Isso foi as pessoas que vieram antes de mim. Mas essa coisa, né, do posto completo, de tem tudo, uma coisa foi levando a outra, né? Então, a Ipiranga tinha esse posicionamento do posto completo, vai lá que tem tudo lá e tal. E o posto, ele é um lugar de fluxo, né? Todo mundo já parou para perguntar para o frentista alguma coisa ali, né? Onde é não sei o quê, onde é a borracharia, onde é a rua tal, onde não sei o quê e tal. Então, eu acho que foi uma sacada ótima e que ela é muito conectada com o que é a Ipiranga, porque a Ipiranga é isso, é completa e está ali atendendo a mobilidade de todo mundo, né? Você é um bom vendedor mesmo, hein? Porque suas frases são para vender mesmo um produto, o que é ótimo para um executivo, não é? Eu espero que sim. Linden, a gente falou muito sobre... Eu queria entrar sobre
sobre as novas gerações. Como é que vocês se posicionam? Como é que você analisa um cenário global de uma nova geração, dos mais jovens mesmo, não sonharem em ter um carro? Eu acho que hoje tem uma tendência do compartilhamento, né, que ela é forte, mas não está tirando o carro da rua. Não tira. Bom, é só ver o engarrafamento das maiores cidades do país, né? E eu acho que são fases, né? Eu vou te falar, por exemplo, da minha filha, assim. A minha filha, quando ela, sei lá, fez 18 ou 19 anos, eu dei um carro para ela. Ela demorou muito tempo para tocar nesse carro. Mas muito tempo mesmo. E assim, ela não queria, porque não tinha onde estacionar, aí depois queria sair de noite, tomar uma cerveja, não dava por causa da lei seca e tal. E acabava sendo incômodo, então a gente via, assim, eu via ela usando muito Uber e compartilhamento e tal, mas foi passando o tempo e ela foi se habituando e foi, né, acabou que hoje usa o carro como qualquer um de nós. Mas eu acho que tem mesmo uma relação diferente. Eu, quando fiz 18 anos, eu fiquei muito chateado, porque eu fiz 18 anos num sábado e eu não podia tirar a carteira no sábado, eu tive que esperar até segunda, porque... né? E hoje você não vê isso, né? É outra conexão, assim. Mas, como eu falei, não tira o carro da rua, porque o compartilhamento, ele também está botando o carro na rua, né? Só que hoje tem muito desses aplicativos e os carros estão aí, assim. Então, eu acho que as relações com o carro podem estar, de alguma forma, mudando, mas não significa que a gente está abandonando o carro, né? Ainda mais num país como o nosso, que a gente investe pouco em transporte público, né? Então, por isso que você vê a rua cheia o tempo inteiro. Exatamente. Bom, o espectador mais precioso aí com os detalhes, logo percebeu pelo seu sotaque que você é gaúcho, né? Tem coincidência a companhia nasceu em Porto Alegre? No Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. Você é gaúcho. Tem coincidência ou não? Você sabe que me perguntam isso muito, né? Mas não tem, não. A Ipiranga, de fato, nasceu no Sul, né? Eu contei aqui a história do primeiro litro produzido no Brasil, né? Foi pela Ipiranga, a sua predecessora. Não é coincidência, mas eu também, nessa hora, assim, o lado gaúcho também fala, e eu vou te dizer que para mim é uma grande honra. Eu acho que para a Ipiranga não faz a menor diferença, mas para mim é uma tremenda honra, assim, de estar liderando uma empresa que tem uma parte importante da sua história conectada com o Rio Grande do Sul, né? Então, aí a gente ainda é muito forte no Rio Grande do Sul, né? A gente é líder no Rio Grande do Sul, tem a maior rede, líder de mercado. Então, eu gosto dessa coincidência, mas ela não foi planejada, não. Muito bem, nós estamos conversando nesta edição do Show Business com Leonardo Linden, presidente da Ipiranga. O Show Business vai dar uma breve pausa e volta em instantes. E a gente volta com o Show Business nessa edição com o presidente da Ipiranga, Leonardo Linden. Leonardo, são 35 anos no setor de distribuição de combustível. E você roda muito o Brasil. Como eu destaquei em uma pergunta no último bloco, você gosta de estar no campo, visitando parceiros, visitando todos os estados brasileiros atrás dos donos dos postos e também os clientes de vocês. Andando pelo país, pelos rincões do Brasil, saindo dos grandes centros, o que você tem visto desse país e como é que você define o Brasil? O Brasil é uma miscigenação de culturas, né? E da sua forma mais ampla. São formas diferentes de fazer o negócio, são culturas completamente diferentes. Assim, eu sempre falo, não dá para administrar, não dá para fazer negócio no Pará, por exemplo, com cabeça de São Paulo. Você tem que ter um pouquinho de cabeça de Pará, né? E a mesma coisa vale para o Rio Grande do Sul, e a mesma coisa vale para, enfim, qualquer região desse país. Então, a gente, na Ipiranga, a gente
segmenta isso, né? A gente cria regiões dentro da Ipiranga e a gente tem fóruns que discutem especificamente necessidades daquela região, né? Eu nunca me esqueço um evento, eu estava no Amazonas, eu estava no Amapá, acho que era o Amapá, discutindo com nossos revendedores questões logísticas e tal, e eu comentei um pouco sobre as nossas dificuldades logísticas de trânsito e tal, e o cara falou, você não sabe o que é dificuldade logística, e tirou uma foto e mostrou um caminhão de combustível com lama até a porta, né? E de fato, assim, são coisas muito distintas, né? Então, a gente precisa... Por isso que eu viajo, assim. Não é só porque eu gosto de viajar. Até gosto de viajar, mas porque se você não for para o Pará e tentar entender, né, como é que a gente pode fazer negócios melhores no Pará, entendendo aquela necessidade local, você vai pasteurizar as suas ações, você vai fazer uma coisa que você acha que vai funcionar no Brasil inteiro e não necessariamente vai. Então, olhar o Brasil, né, que é tão grande, entendendo as suas regionalidades, eu acho fundamental para uma empresa como a Ipiranga. E com esse universo de 6 mil postos no Brasil, o que você tem escutado dos donos de postos em relação ao Brasil? O pessoal está otimista, o pessoal está pessimista? Eu acho que tá todo mundo um pouco preocupado, né, com o ano. Obviamente, a gente vive com alguns temas de preocupação mesmo, né, juro alto e etc. Mas todo mundo muito afim de trabalhar, né? Eu acho que o que realmente incomoda hoje os nossos parceiros e a nós mesmos é o mercado irregular. Assim, esse é o que de fato tira valor da cadeia produtiva do combustível. Então, no nível de preocupação e de incômodo dos nossos parceiros, esse é o primeiro. E aí depois acho que vem aspectos do Brasil que, como todos nós, a gente aprendeu a lidar, né? É um país que tem suas volatilidades, a gente aprendeu a lidar com isso ao longo do tempo. A Ipiranga vai bem, independente das coisas que vão acontecendo no país, assim, do ponto de vista macroeconômico. Agora, quando entra no tema da irregularidade, da ilegalidade, aí é um jogo que você não joga, né? Quando você fala de mercado irregular, para ficar bem claro para o nosso espectador, o que é o mercado irregular? São essas coisas que a gente... Desde a adulteração, evasão fiscal, e por aí vai, não cumprimento das regras regulatórias do setor. O Brasil, ao contrário do que muita gente pensa, o Brasil não tem 3 distribuidoras, né? O Brasil tem 160 distribuidoras. E dessas 160, se você for olhar o ICL, que é o Instituto Combustível Legal, que faz ali um monitoramento do nível de regularidade do setor, em torno de 80 não cumpre, de alguma forma, os regulamentos do setor. Então, isso é o que atrapalha de fato, não só o nosso revendedor, mas atrapalha o consumidor, atrapalha os estados, atrapalha a federação, atrapalha quem investe. Eu acho que essa é a grande preocupação hoje no Brasil inteiro de todo mundo. Em relação agora a você como líder de uma das maiores empresas de distribuição e varejo do país, quais suas perspectivas para o ambiente de negócios nos próximos tempos? O negócio de combustível no Brasil continua crescendo, né? Então, a gente tem uma expectativa aí que, ainda que ele tenha um crescimento moderado em 2025, cresça um pouco, talvez um pouco mais em 2026, mas é um ano na minha visão, de ter um pouquinho mais de cuidado, de ser um pouco mais diligente com o investimento, de ser um pouco mais seletivo, de olhar muito os teus custos, né? Garantir que você está destravando as eficiências possíveis da empresa. Então, a gente, de novo, no longo prazo, a gente sempre acredita no Brasil. Ipiranga está aí há 90 anos, sempre acreditando no longo prazo, a gente sempre acredita. Mas a gente tem que saber navegar por mares calmos e mares um pouco mais revoltos, né? Eu acho que a gente está num mar um pouquinho mais revolto, mas a gente continua acreditando no país no longo prazo. Linden, você como um apaixonado pelo setor automotivo, desde moleque, você imaginava estar na posição que você está, como presidente da Ipiranga? Não. Eu nunca fiz tanto plano assim. Não? Eu sou meio da filosofia do deixa a vida me levar, assim, e a gente se prepara. Eu sempre
Eu acho que a gente tem que ter algumas sortes na vida, né? Eu nasci numa família que prezava muito a educação, eu trabalhei em empresas que me ajudaram muito no meu desenvolvimento profissional. Eu trabalhei com gente muito boa e sigo trabalhando com gente muito boa, com as quais eu aprendo constantemente. E o resto é consequência, assim, mas sempre procurei botar muita energia e muita paixão nas coisas que eu faço. Mas eu nunca imaginei, não, assim, eu nem sei o que eu imaginava quando eu era... Eu queria trabalhar com carro, né, mas eu não imaginava o que eu ia fazer na minha vida, então as coisas foram... Você gostava de surfar quando moleque? Eu gosto até hoje. Ah, você surfa? Surfo. É mesmo? 40... Você no Rio Grande do Sul? Eu vou falar há quantos anos eu surfo, porque eu não tenho mais problema em falar a minha idade, mas eu surfo há 47 anos. 47 anos. Tá ficando mais difícil, tá ficando mais complexo disputar a onda com a molecada, mas a gente dá um jeito. Esses são os seus prazeres, os seus hobbies, além do carro? É o esporte? O esporte, eu gosto muito, assim, e várias coisas. Eu tenho uma conexão com o esporte muito grande, nadei competitivamente muito tempo, joguei tênis, surfo, várias coisas, eu gosto. Isso ajuda? Eu preciso botar a energia para fora. Isso ajuda, por exemplo, no seu trabalho de presidente? Ajuda em qualquer coisa, assim, eu me dedico muito à minha vida profissional, eu boto muito tempo nisso e eu acho que todos nós precisamos da nossa válvula de escape, né? Então me ajuda, eu quando estou nadando, quando eu estou surfando, quando eu estou fazendo qualquer outra coisa, é difícil eu estar pensando em trabalho, eu estou vivendo aquele momento ali, para mim é muito bom. Vamos falar de inovação. Você está num setor de distribuição de combustível. Como é inovar num setor como esse? É uma exigência, não é algo, não é um nice to have, é um must have, né? Você tem que buscar inovação, porque ele é um setor muito justo, né? Assim, do ponto de vista de rentabilidade, né? Muito volume, muito negócio, muito faturamento, margem muito pequena. Então você está sempre, é quase uma obstinação, você está sempre buscando formas de você ganhar eficiência na tua operação. E aí, por isso, passa inovação. Então tem muita iniciativa sistêmica, né? Tem muita iniciativa de produto também para você. Você citou um exemplo antes, que é o do quilômetro de vantagem. Foi uma tremenda inovação no mercado brasileiro. Quando surgiu, ninguém tinha isso. Né? Depois todo mundo, né? Hoje todo mundo tem. Mas a gente tem que buscar essas inovações para você tirar produtividade do negócio, porque 1 centavo, por incrível que pareça, no negócio da Ipiranga, 1 centavo faz muita diferença no final. E diversificar, pelo visto, no caso de vocês, é o melhor negócio, né? Para agregar esse valor para a marca, né? Porque eu volto a repetir o início do programa. Vocês têm a maior rede de padarias do Brasil, porque quase todas as franquias, não são todas as franquias da AMPM que tem a padaria. Mas, se você pegar a maior parte, são quantas lojas que tem padaria? 800. 800 lojas. Quer dizer, então vocês entendem de varejo melhor do que as maiores varejistas do país, né? Eu acho que a gente entende de varejo, mas eu não gosto de me ver como um grande expert no assunto. Eu prefiro sempre acreditar que a gente precisa aprender mais e melhorar a nossa operação. São quase 90 anos no Brasil. A maior transformação de vocês, sobretudo no setor automotivo, vocês vivem nesse momento? Não, acho que não. Não é um setor de grandes transformações, né? Ele é um setor de uma transformação constante, assim, até pela busca da eficiência, mas eu acho que o país, como país, passou por momentos de transformações importantes. Uma foi quando desregulamentou o preço. Até 1990, o preço do combustível no Brasil era tabelado. Se você estivesse em Manaus, ou em São Paulo, ou em Porto Alegre, o preço do combustível era o mesmo. Quando destabelou, teve uma grande transformação no mercado brasileiro. Agora, recentemente, teve outra grande transformação no mercado brasileiro, em 21, quando a Petrobras decidiu que... Porque a Petrobras sempre teve um déficit de suprimento, ela não consegue produzir todo o combustível que o Brasil consome, então depende de importação. Até dezembro de 2021, setembro de 2021, ela importava esse déficit.
a maior parte dele. Depois, em setembro, parou e as companhias foram fazer a sua própria importação. Isso mudou muito a logística de suprimento do mercado brasileiro. Inclusive, essas questões de preço que a gente estava falando derivam disso. Então, ele tem eventos assim, de grande transformação que são muito puxados por mudança na regulação do setor. Mas é um setor relativamente estável, né? E é um setor que você é apaixonado, né? Dá para ver no seu olho aqui, né? Mas não tem muita opção, tem que ser, né? Qual que é o maior desafio hoje? Gente. De liderar? Gente? Gente. Faltar gente não falta. Não, sob a ótica de oportunidade de você sempre estar buscando o time certo para as ocasiões certas, para você garantir os próximos 90 anos da Ipiranga. E o que você valoriza em gente? A capacidade técnica, óbvio, né? Mas muito da energia, da paixão, do comprometimento, né? Do olhar no olho. Eu falo assim, na Ipiranga, a Ipiranga é uma empresa que tem essa cultura da relação, né? Então, assim, não contrata gente que não gosta de gente, porque não vai dar certo, né? E eu gosto dessas pessoas que têm iniciativa, que têm um comprometimento com o negócio. A gente é uma empresa muito focada na entrega, né? No cumprir as nossas metas, no objetivo, mas mais do que isso, a gente é um grupo de gente, né? E se relaciona com um grupo de gente. Então, acho que essa capacidade de você, essa energia, essa capacidade de você lidar, né, com o ambiente é importante. Linden, quem são as suas referências como empreendedores e empresários? Eu queria também saber, na sua vida, quem que é a sua referência? Eu tive a sorte de trabalhar com muita gente que me ajudou muito. Assim, uma boa parte deles hoje já está aposentado, mas são pessoas que eu mantenho contato e que mantêm contato comigo, né? São pessoas que já saíram do setor há muito tempo, mas que me mandam reportagem e tal, e estão lá torcendo, enfim. E eu acho que tem muita gente que contribuiu muito com a minha carreira, que eu não vou nem citar, porque eu acho que posso fazer alguma injustiça. Eu acho que atualmente, assim, o Ultra, né, o Ultra, o grupo Ultra é o dono da Ipiranga, né? Ele tem executivos fantásticos, assim, e aí, nominando um especificamente, ele sabe, porque é uma pessoa que eu tenho uma relação ótima há muito tempo. Hoje o Marcos Lutz, um cara absolutamente diferenciado no mercado. Hoje ele é o presidente do conselho da Ultra, né, da Ultrapar, e é um cara com uma visão fantástica, assim, um cara ótimo de trabalhar com ele. Eu acho que o Brasil tem excelentes executivos, assim, e acho que a gente, de fato, nesse aspecto, a gente estamos bem servido. O que é um bom líder, Linden? Você está elogiando os executivos brasileiros, e isso é ótimo. O que é o bom líder? É aquele líder capaz de se inserir no teu negócio de uma forma colaborativa, né? Traçando a direção, apoiando, mas sempre inserido no negócio, né? Estar junto, entender do teu negócio, ou procurar entender do negócio e ajudar e apoiar. Então, eu acho que é por aí. Muito bem, nós conversamos nesta edição do Show Business com Leonardo Linden, presidente da Ipiranga. Obrigado pela presença em nosso estúdio, por ter vindo a São Paulo para essa entrevista. Vocês ficam no Rio de Janeiro, né? A operação início a sede. Aqui também. Vocês ficam também... Tem uma operação grande aqui. Uma operação aqui. E uma no Rio de Janeiro. Mas a sede... Oficialmente é lá, mas é lá a gente tem uma operação muito grande aqui em São Paulo. Muito bem. Obrigado mais uma vez pela presença. Eu que agradeço. Ótimo. E o Show Business vai ficando por aqui. Antes de encerrar, tem um convite para você. Se você quiser ter conteúdos exclusivos aqui da Jovem Pan, faça a sua assinatura. Entra lá, www.jovempan.com.br e assine. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua confiança. A gente volta na semana que vem. Até lá. Tchau. Espetacular. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Realização Jovem Pan News.